Buenos días, é um prazer estar acá com vocês. Mi portunhol não é bueno, pero vou esforçar-me para fazer uma comunicação mais efetiva. Há pouco tempo e por lo tanto eu tenho que aproveitar cada minuto, assim como se tem que aproveitar cada espaço de um cultivo para cosechar mais. Los 10 mandamentos de la productividad agrícola surgieron basado en una necesidad de transmitir muchas informaciones en poco tiempo y tratar de unir semilla, siembra, fisiología vegetal, genética, manejo, clima, todo en un tema e pouco espaço. Por isso, eu sempre senti a necessidade de melhorar a comunicação agrícola e creio que logramos um pouco de êxito com estes 10 mandamentos e é algo que é fácil de gravar, de compreender. Primeiro, a produtividade agrícola sempre me deixou, de certa forma, indignado. Se cosecha muito pouco. Estamos acomodados em cosechar pouco. O que é pouco? Não mais do que 1/3 da capacidade genética. Reclamamos muito do clima. Por outro lado, vivimos em uma região do planeta com melhor clima para ser agricultura. E por isso temos que cosechar mais. A pergunta é como? E já vou diretamente em la mensagem que eu quero passar. Não há botão mágico. Compreendem isto? Toda vez que uno resolve um problema, aparece outro que está atrás. Assim é. E o que mais procuramos em agricultura é algo simples, ou seja, uma receita. Compreendem o que é uma receita? Algo protocolar. Não existe algo protocolar em agricultura. Tenho um princípio comigo. O melhor laboratório de investigação agrícola do mundo é cada chácara que está sendo cultivada. Ella é única. O primeiro passo é compreender os problemas que tu chácara tem. E todos nós falhamos em esto. Não compreendemos as demandas específicas de cada área de terra. Sem compreender as demandas, todo o manejo tiende a ser deslocado de la necessidade. Este é o primeiro problema. Aunque se pueda aunque não tenhamos um botão mágico, falhamos muito em isto. Sistema de produção agrícola, um plano de produção a lo largo de los años que tiene por lo menos 3 objetivos principais. 1, almacenar água. Nós somos buenos em almacenar água no suelo. O suelo é uma grande caixa d'água. Há que prepará-lo para almacenar mais água. Outro objetivo do sistema de produção: distribuir a fertilidade, os nutrientes minerais a lo largo de um perfil de suelo. As maiores produções agrícolas são obtenidas em suelos com fertilidade bem distribuída em
a lo largo del perfil de suelo e com umidade almacenada neste perfil. Además de esto, outro objetivo do sistema de produção é bloquear algumas de las problemas sanitários de suelo com outros cultivos. Ou seja, há que ter um plano para que uma determinada cultura bloqueie os patógenos de outra. Genética, há genética como aún não tivemos. O potencial genético de soja é bem arriba de 150 bolsas por hectare, ou seja, arriba de 9 toneladas. Todas. Basta você elegir a variedade ideal para tu chacra. Confundimos poner abono com ter um suelo bem equilibrado. Isso em todo, em Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina. Há que analisar mais para colocar especificamente o que o suelo está requeriendo. Además de esto, en regiones que se perde hojas por problemas sanitarios, toda vez que se perde hoja por problema sanitario, y esto está relacionado con protección, se perde abono. En soja es prohibido perder hojas antes que el llenado esté completo. Ustedes conhecem um cultivo que não perca hojas tempranamente? E não perder hojas não depende solamente de protetores agrícolas, de produtos químicos, depende principalmente de uma construção que utiliza um bom ajuste populacional. E isto empieza com semillas de alta qualidade, passa por uma boa siembra, um bom suelo, a ventana ideal de siembra e acompanhamento climático. Estamos falhando muito nisto. E a provocação é com o riego. Será que riego é tão importante assim? Em Brasil há um concurso de produtividade de soja. Há, eu creio, 9 anos. Aún um cultivo de riego se quedou campeão. Aún não, ok? Todos os anos, o campeão de produtividade é um cultivo sem riego. Ou seja, não é dizer que riego não importa, é dizer que sempre hablamos que falta lluva, pero que quando temos lluva, não cultivamos tampoco. Falta harmonia, não sei como é esse termo correto em espanhol. Há que harmonizar as tecnologias com genética, com ambiente, com fisiologia, com genética, com manejo, com produtos químicos. E não estamos sendo eficientes nesta harmonização. Por lo tanto, não há botão mágico. A primeira mensagem. Miram, acordo o sistema de produção, como começar bem um cultivo, e miram um cultivo de inverno, tratando de construir uma galeria para almacenar água, para transferir produtos químicos, nutrientes minerais desta zona para esta. Tudo isto vai fazer com que a plantinha de soja vá buscar água e minerais nesta região e assim vai suportar muitos dias sem lluva. Lluva é para nos trazer água. Lluva não é um sistema de riego. Há que ter capacidade de almacenamento de água no suelo.
Isso faz toda a diferença, incluso em regiões tropicais do Brasil. Temos muitos dados de pesquisa com isto. Um pouco sobre produtividade de soja em Brasil. Esta é uma distribuição de frequência de produtividade de soja em Brasil. Ano 10, 11, 15, 16 e 16, 17. Viram que a produtividade incrementou e em todas as regiões de cultivo do Brasil há produtores, há chacras cosechando muito e pouco. Ou seja, não é uma questão climática, não é uma questão de genética, é uma questão de harmonia. Incluso dentro de cada chacra há regiões, há manchas de alta produtividade e de baixa produtividade. A melhor forma de aumentar a produtividade é transformar estas áreas em áreas maiores. Este Rally da Safra é um inventário de produtividade que visita chacras em todo o país, em todas as regiões, e ele passou a seguinte informação muito claramente para nós. Todas as chacras visitadas que cosecharam arriba de 70 bolsas por hectare não tinham falhas de cultivo, ou seja, ocupava todos os espaços e havia em elas um sistema de produção definido. Ok? Sempre. Por outro lado, todas as áreas que cosecharam abaixo de 40 sacas por hectare, havia de 30 a 40 centímetros de falha e não havia sistema de cultivo em todas as regiões produtoras do país. Esta é uma frase muito importante para começar nossa charla. Não há prática agrícola como abono, manejo, riego, outra qualquer, que pode melhorar a produção, además de los límites impuestos por la semilla. E eu acrescento, por la siembra. Nós sabemos sembrar. Com a siembra se pode acabar com toda a qualidade de la semilla. E agora vou falar algo muito importante para vocês. Vocês são possivelmente os melhores ganadeiros, se habla assim, do mundo. Empreguem os conceitos de ganaderia em agricultura e vocês serão os melhores produtores de soja do mundo. A unidade produtiva de agricultura não é um hectare, uma chacra, uma hacienda. A unidade produtiva de agricultura chama-se planta, assim como em la pecuária é uma cabeça. Acá, os 3 ladrões de produtividade, os 3. Quantas plantas há nesta foto? 5. Há espaço para quantas plantas? 1. Façam isso em la ganaderia. Qual que será o resultado? 5 vacas e comida para uma delas só. Vai dar certo? Outro ladrão de produtividade, planta flaca. ¿Por quê? Porque a semilla não é boa. Outro ladrão de produtividade, falha de cultivo. As cosechadeiras, qualquer que seja, têm um grande defeito. Elas não logram êxito em cosechar soja onde não há soja. Por lo tanto, há que ocupar
todos os espaços de la chacra, de la linha de plantio. Simples assim. E agora vamos falar los mandamentos da produtividade. Primeiro mandamento da produtividade. Usarás semillas de mais alta qualidade. Eu trabalho com semillas há muitos anos. E os governos tratam de garantizar o mínimo de qualidade necessária. Isto é política de abastecimento, se pode falar assim. Pero esta qualidade mínima não é suficiente para você cosechar mais. Você tem que trabalhar com a melhor qualidade de semilha. Os critérios empregados para comprar semilha em Brasil, em boa parte das regiões e seguramente acá também, se fossem empregados para comprar ganaderia, se habla assim, seria assim: mu, e eu pago tanto. Um de vocês compra ganado assim? Uma vaca tem que ter 4 patas e ser mu. É uma boa produtora de leite, ok? Não, pero semilha se compra assim. Quero tal variedade e pago tanto. 80% de germinação com 9 meses de garantia. Não se pode trabalhar assim. Isto é política de abastecimento. Temos que cambiar e valorizar os semilleiros para que eles empleguem mais tecnologia e produzam um produto de mais alta qualidade, porque este produto faz toda a diferença para produzir granos. Assim é. A melhor forma de evitar falhas de cultivo e plantas malas, de baixa capacidade fisiológica, é empregar semilhas de alto vigor. Aqui um trabalho onde se empregou semilhas de 95% a 65% de vigor, e a diferença de produtividade entre elas foi de 28 quilos de soja por hectare por ponto de vigor, ou seja, meia bolsa. De 95 de vigor para 65, 14,3 bolsas por hectare. Ok? Assim estamos perdendo produtividade. Miram um trabalho que com problemas com semilhas, cercosporiose, tinte, umidade e dano mecânico, volume de raízes e comparado com semilhas sadias. A primeira coisa que um produtor habla quando mira isto é dizer que, bueno, assim que sacar abono e água, elas compensam. Será? Miram as raízes quando começou o llenado. As raízes são as bocas de las plantas. Miram agora a diferença de produtividade entre estas plantas. Este trabalho foi feito em Paraguai, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Diferença de raízes e de parte aérea. Se pode aplicar isso para ganaderia, né? Conversão alimentar. Quantidade de vainas. Ou seja, começar com semilha de baixa qualidade é trabalhar com baixa capacidade de conversão de cada planta. A semilha, por lo tanto, é tão importante que necessita ser produzida, comercializada e utilizada com manual de instruções. Todos somos responsáveis por las semillas, assim como em la ganaderia, quem produz o ternero, quem comercializa e quem hace la invernada. Depois, además de ter uma semilha de alta qualidade, é necessário que ella seja
inoculada y tratada con perfección. Estamos fallando mucho neste punto. Mira lo seguinte, uno compra una Ferrari y trata de pintar ella com, como se chama, com pincel, manualmente em casa. Se hace assim com um carro? Não, pero com semilha sim. Uno compra a melhor semilha e depois trata de estragar, fazendo um tratamento sem qualidade. Há que ter muito cuidado com isto. Estas tratadoras foram muito importantes para sair, para automatizar um pouco o processo, pero aún causam problema na semilha. Principalmente, acordo, nenhum controle de doses de produto e também com problema de dano mecânico. Há que resolver isto, aún não está pronto, pero a cadena de suprimentos tem que buscar solucionar este problema. Estamos criando problema para as semillas depois ou durante o tratamento. Este trabalho foi desenvolvido em Mato Grosso do Sul, semillas tratadas em las haciendas, 33,3% havia de lotes com doses dentro de uma faixa esperada. 16,7% de los lotes tinham superdosagem, mais princípio ativo do que a semilha suporta. E metade de los lotes com baixa dosagem, ou seja, não se quedavam efetivos na proteção. Además de esto, esse trabalho foi desenvolvido analisando 1 quilo de semilha. Não tratamos hectare, não temos que tratar 1 quilo de semilha. Há que proteger todas as semilhas. Miram que estas 3 semilhas, mas estas 3 podem ter a dose esperada. Pero se você analisar, acá as superdoses e acá falta produto. Todas as plantas têm que ter a dose correta de princípio ativo, assim como se faz em ganaderia. Todos os animais têm que receber uma vacuna. Isto foi muito... se falou muito sobre isso em Brasil, um produtor que trocou sombreiro para tratamento de semilhas por Soberan, um herbicida. A semilha era boa, a siembra foi boa, pero se perdeu tudo porque trocou um pequeno detalhe. Assim se cometem muitos erros em cura de semilhas. Terceiro mandamento de la produtividade. Cuidarás del lecho de la siembra. Tão importante quanto a qualidade da semilha, tão importante quanto a cura de semilha é onde, quando e como se siembra. Custa lo mesmo empezar assim ou assim. Miram, sistema de produção, soja, maíz, nabo, pero dessecou tarde, não controlou insetos durante a dessecação e trabalhou com uma sembradora desregulada. Começou mal, botou todo comprometido. Suelo é uma caixa de água para almacenar umidade, para almacenar nutrientes minerales, para que as raízes se desenvolvam bem. Outro problema, toda vez que este produtor sembrava avena para cuidar do sistema de produção, fazia isso com rastra, assim que se habla, e criou uma zona de compactação, ou seja, a capacidade de almacenamento de água deste suelo se quedou em esto.
una semana sin lluvia, las plantas se quedavam murchas. Ele estava quase desistindo da atividade agrícola, aun que a região de ele já produziu 3 campeões brasileiros de produtividade de soja. Assim que cambiou o processo, cambiou totalmente a produtividade. Viram estas plantas de trigo com 40 dias sem chuva e a única chuva que receberam foi 10 milímetros 10 dias após a siembra. Viram como está? ¿Por quê? Porque há um sistema de produção, porque se almacenou água no suelo. Miram a temperatura do suelo coberto, 32 graus, e nudo, 47 graus. Há que cuidar disto para que o cultivo empiece bem. Este é uma produção de palha no estado de Maranhão, muito arriba de Brasília. 4 meses de chuva por ano. E nós vamos reclamar de problema de seca. Maíz que aún não conhece chuva. 20 dias sem chuva. A última chuva foi 10 dias antes da siembra. Miram acá. Este maíz, soja, é uma boa maneira de começar assim, porque todos os problemas deste cultivo foram hechos antes ou durante a siembra. Nenhum problema começou depois da siembra. Miram, esta foto é de 2014. Este produtor estava quebrado, estava saindo da atividade. Pero, como última tentativa, começou um trabalho para recuperar suelos. Miram isto aqui? Assim ele trabalhava em arena. Agora, 2017. Cosechava 45 bolsas por hectare, passou a cosechar 62, 72 e 79. Construindo a produtividade antes da siembra. Quarto mandamento da produtividade. Regularás a sembradora, cuidarás da velocidade do processo e acompanharás com métrica. Não, isso não é hecho. Há que trabalhar muito respeito a isso. A sembradora tem regulagens específicas para cada tipo de solo, para cada condição de umidade, para mais paja, menos paja. E há muitos dados de pesquisa que demonstram como que uma boa siembra interfere positivamente na qualidade do cultivo. Viram? Este produtor acabou de comprar uma sembradora nova, pero não tinha pós-venda e tampouco não tinha um operador motivado ou regulagem do equipamento. Ou seja, o cultivo está todo errado. Además de problema de sembradora nova, cultivo errado, este produtor aún está pagando um sistema de riego. Ou seja, os custos estão altos e a produtividade baixa. Não vou mostrar acá a sembradora para não criar problemas comerciais com esta marca, porque os problemas são de regulagem. Agora, miram este cultivo. E aí vamos para o quinto mandamento da produtividade, que diz o seguinte: ocuparás todos os espaços com plantas sanas e vigorosas. Assim como se ocupa todos os potreiros, há que ocupar todos
O tamanho de um potreiro em agricultura é um palmo de linha de plantio. Há que ter uma planta acá, ocupe todos os espaços, pero sem carregar demais plantas. Que tipo de sembradora faz esse tipo de cultivo? Todas que estejam bem reguladas e manejadas. Incluso esta, antiga, pero bem regulada e com um operador motivado. Agora, quero lhes dizer algo bastante importante. Costumo dizer que homem mira e mulher vê, aunque não esteja mirando. Ok com isso? Compreenderam? Mi portunhol? Esta é uma maneira de mirar. Todo está bem, todo está tranquilo. Isto é mirar. E isto é ver. Trata del mesmo cultivo, um segundo depois, pero com outra forma de observar. Este cultivo é uma área que paga arrendamento. Ou seja, há uruguaio dono de terra, que lhe concede desconto, acordo, o número de falhas. Sim ou não? Não, em Brasil tampouco. Ou seja, se você quer diminuir custo de arrendamento, há que ocupar todos os espaços. Isso se faz com semilha, com cura de semilha, com qualidade de suelo e com siembra. Además de pagar 100% de arrendamento, este produtor abonou 100% da área. Protegeu 100% da área. Pero vai cosechar 70%, 80%. Aqui empiezam, ou aqui se manifestam os problemas de falhas e plantas mal distribuídas. Miram? Uma dose de abono, de sol, de chuva, de proteção e 2 fábricas. Uma dose, 3 fábricas, 3 plantas. E acá, abono, sol, água se perdendo. Assim como se faz em ganaderia? Não. Sempre vamos ter plantas com baixa capacidade fisiológica em todos as chakras, pero o que está errado é ter tanta planta de baixa capacidade fisiológica em tão pouco espaço de cultivo. Há que resolver isto. Este produtor colocou 15 semilhas por metro de cultivo e vai cosechar 10, porque estas 3 não vão produzir nada. Esta é uma forma de diminuir os custos de implantação que eu falei no vídeo de invitação. Se pode baixar os custos e melhorar a produtividade. Não estou falando de nada que aumentam os custos. Estou falando de harmonia. Sexto mandamento da produtividade: há que proteger todas as hojas, vainas e plantas. Nós sabemos fazer isto, e isto não depende solamente de protetores, de fungicidas, inseticidas. Isso depende de ajuste populacional, que depende da qualidade de semilha, ou seja, depende de confiança em la semilha, el sembrador, la sembradora, previsão climática e tudo isso junto. Confiar em los insumos, confiar em los processos agrícolas, para tratar de sacar o máximo de todos eles, para construir um cultivo equilibrado. A maior
quantidade de potencial produtivo de soja está nesta zona. Acá. E miram que já está começando a perder hojas, aunque está lejos del llenado. Por lo tanto, hay que construir cultivos que posibiliten manejar produtos de protección, que consigam passar por esta região e proteger esto. Ou seja, começar a proteção mais temprano e utilizar sol como um fungicida. As melhores plantas dentro de las chacras estão cerca de onde? A estrada. E não são as regiões mais abonadas. Pero há sol. Há que razonar sobre isto. Outra coisa, por muitos anos tivemos que adensar o cultivo de soja para manejar as malezas. Já não é mais necessário isto. Para nós, há que razonar sobre isto também. Sétimo mandamento: evitarás o coeficiente de compensação, e me permita falar algo, uma expressão que creio que vocês vão compreender mais. Em gaúcho se habla o coeficiente de cagaço. Ok? Miram este cultivo, se pode perceber o suelo, e esta planta foi sacada de acá. Aí vai hasta a parte de baixo. Não há problemas de malezas, não há problema de doenças de hongos. Há sim um probleminha com insetos, pero que não compromete nada em termos de produtividade. Agora miram esta outra planta sacada de uma área com algodão muito fértil, pero com muitas plantas, produziu 10 bolsas a menos do que esta outra planta dentro da mesma hacienda, com menos abono, pero mais equilibrada em termos de população. É harmonia. E a genética é a mesma. Assim como acá, a mesma genética, com 13 plantas por metro de linha e 10 plantas por metro de linha. Isto é uma construção que empieza na eleição de semilla, cura de semilla, regulagem de sembradora, siembra, confiança em la previsão climática, equipe entrenada e motivada. Toda vez que se habla com um produtor respeito a isso, ele disse que, bueno, tenho que me proteger. A melhor forma de se proteger é trabalhar com produtos efetivos e com fornecedores confiáveis e com equipes que trabalham motivadas. Qual é o insumo menos manejado hoje, por lo menos em Brasil? É o sol. Miram este cultivo. Está começando o llenado. E nesta fase de desarrollo, os rizóbios já pararam de trabalhar. E eles são responsáveis por 40% de uma carga de soja. 40% é proteína e todo esse trabalho é hecho em las raíces por los rizóbios, um grupo de bactérias. Eles já pararam de trabalhar. Aún não temos granos. ¿Dónde está o trabalho de los rizóbios? De los rizóbios, não sei como se habla. ¿Dónde está? En las hojas. ¿Y dónde están las hojas? En el suelo. Junto con el trabajo del rizobio, las hojas levaron
todo o abono. Por isso que é proibido perder hojas de soja, aun que a planta não tenha completado o llenado. Ok? Isso é importante. Isso não se hace solamente com produtos químicos, se hace com ajuste populacional. ¿Le gustaron esta variedade? ¿Gustaron desta variedade? Quanto se pode cosechar com este cultivo? Quantas bolsas por hectare vocês creem? Da forma que está aqui. 40? 35? E esta? Outra genética? Não, a mesma. Cerca de la hacienda. 2 plantas por metro de linha produzem, desta forma, 72 bolsas por hectare. Quem define como a genética vai trabalhar? O ajuste populacional, que empieza com semillas, sembra, sembrador, clima, suelo, cura de semillas, confiança, harmonia. Eu não estou sugerindo nada para vocês, estou provocando para que cada de vocês construa a solução agronômica para cada realidade de cada chácara que você cultiva. Vamos sair de las receitas e começar a trabalhar com customização. Se habla assim em espanhol? Customizar soluções. Podem continuar trabalhando com a população que vocês já trabalham, pero invito a todos, junto com os técnicos de ADP, começar toda vez que for sembrar com, por exemplo, 12 plantas por metro de linha. Vamos fazer uma ida e uma volta de sembradora com 10, com 8, com 6, com 14. E depois vamos nos reunir, trocar informação com os vizinhos, com as equipes, com os técnicos e assim construir soluções próprias para cada demanda, incluso para manchas de fertilidade, tipos de suelo que há dentro de cada chácara. Assim se aumenta a produtividade agrícola e se diminuem os custos de produção, sem outra receita. Ok? Compreenderam isso? Agora, finalizando já. 8º mandamento da produtividade: previamente a la cosecha harás um inventário registrando aciertos e errores. Há que identificar os limitadores de produtividade por cada área de cultivo. E nós temos uma memória muito curta. Nos olvidamos de tudo em seguida. Há que fotografar, há que registrar para durante o inverno, durante o mate, se habla assim, construir soluções para o próximo ciclo de cultivo. Este produtor me chamou porque queria uma solução contra seca. E assim que cheguei em la hacienda, já observei o seguinte: de fato, é possível que tenha llovido toda vez acá e não acá. Ok? Miram a capacidade fisiológica desta planta de produzir granos e ocupar este espaço, e desta. E esta outra que está com pouco espaço, pero produziu componentes de rendimento para mais de 150 bolsas por hectare. Qual que foram os problemas de cultivo desse produtor? São Pedro? Não. Espaços não ocupados, plantas de baixa capacidade fisiológica. Miram como isto pode cambiar. Som.
fazer para isso? Preparamos uma animação usando a lógica dos componentes do rendimento da soja. Ela ilustra quanto o resultado pode estar distante do seu projeto, do que você investiu e do potencial que existia. O plano era ter 14 plantas por metro linear, mas estabeleceram só 8, e você colheu 45 sacas de soja por hectare. Agora, imagine se você tivesse estabelecido as 14 plantas, ocupando todos os espaços disponíveis. A produtividade já saltaria para 77 sacas por hectare, mesmo com algumas plantas de baixo desempenho. Mas você pode mais. Imagine agora que as 14 plantas do metro de semeadura poderiam ser iguais às 5 melhores, aquelas que emergem primeiro. A produtividade neste caso seria de 103 sacas por hectare. Veja como o potencial genético, o seu investimento e o suor do seu trabalho escorrem pelas suas mãos toda vez que você constrói uma lavoura com falhas no estabelecimento e ou com plantas de baixa capacidade fisiológica. Por isso, eu quero deixar um recado para você. Ocupe todos os espaços da linha de semeadura com plantas sadias e vigorosas, mas sem compensação e nem excessos, e aproxime a produção ao potencial produtivo. Venha conosco e aceite o desafio da produtividade. Sabem com quem nós aprendemos isto? Com a ganaderia uruguaia. ¿Ah? Así es. Todas as cabeças têm que converter bastante. Todas. E ocupar todos os espaços. Assim é em agricultura. Assim que você identificar os limitadores de produtividade de cada chácara, de cada hacienda, você vai definir foco. Noveno mandamento de la produtividade. Tendrás foco em tus limitadores de produtividade. Não em los limitadores del vecino, tampoco del cuñado, como se habla acá, que mora lejos. Hay que identificar los limitadores específicos de cada chácara e construir soluções. Como ejemplo, eu vou aplicar acá os limitadores desta animação, que eram semilla, curra e siembra. Com esta eficiência, um potencial genético de 150 bolsas por hectare. Assim que a sembradora saiu da chácara, já havia comprometido 59 bolsas de potencial genético por hectare. Agora, este produtor tinha que manejar com maestria todo o ano, toda a safra para frente, para tratar de salvar isto. E isso é impossível. Sempre há problemas depois, com plagas, malezas, moléstias, enfim. Desta forma, lhe sobrou 50 bolsas por hectare, a média de produtividade brasileira hasta ano passado. Com foco nestes limitadores de produtividade, se pode melhorar. Como? Assim. Semilhas de mais alta qualidade, cura de semilha com perfeição, siembra em momento adequado, boa distribuição. Não se hace um milagre tampouco na mágica, pero se melhora o processo. Desta forma, se perde agora 22 bolsas por hectare do potencial genético e não 59. E se continua perdendo acá, pero agora vai te sobrar 50% a mais de produtividade, porque você construiu o potencial produtivo hasta la siembra, cuidando de suelo, semilla, siembra e proteção. Assim é, eu tratei de compartilhar com vocês informações testadas e testadas e testadas em distintas, ou seja, em 34 milhões de hectares de soja em Brasil. E todos os tipos de
suelo, incluso suelo de playa. Y está dando cierto. Estamos logrando éxito en mejorar el principio de un cultivo a través de siembra y sembradora. E 10º mandamento da produtividade, não menos importante do que todos os outros, eu queria até mais importante, porque todo aquele produtor que buscar um aislamento não terá sucesso. E sucesso agrícola, por quê? Porque a atividade econômica mais complexa do mundo é a atividade agrícola. É de menor controle, com mais interferência. Ou seja, para lograr êxito nesta atividade agrícola, há que se juntar com os melhores técnicos, consultores, fornecedores, não sei como se habla assim, provedores, insumos, só os melhores. Assim se constroem os potenciais produtivos. Por isto, este mandamento: cultivarás relações personais e comerciais, profissionais, com sócios comprometidos com a produtividade. Eu acompanho muitas realidades distintas e, generalmente, a produtividade sai de las manos por problemas de relacionamento, ok? Então, este é uma dica. Eu novamente quero dizer para vocês, meu objetivo não era ministrar uma classe acá, era ser com que cada um de vocês se torne um engenheiro agrônomo, aunque não tenha estudado agronomia, mas capaz de construir soluções para a produtividade. Temos baita potencial climático, temos uma rede de provedores com insumos, temos logística, genética. Há que harmonizar todo isto para cosechar mais, e é possível, estou muito seguro disto, ok? Graças a vocês e fico à disposição de perguntas.